Bom dia, irmãos, tudo bom? Então, dá dois avisos aqui rápidos. Vocês viram que trocaram o banner, né? O banner de oração agora mudou. A informação mudou? Não, mas a gente mudou o banner para vocês repararem que nós estamos aqui. Novidades. Estamos aqui às quartas orando, junto com os irmãos do louvor. Tem sido um momento muito legal, muito bom mesmo, de poder ter momentos íntimos com Deus, compartilhar de momentos de oração com os irmãos, aquele momento mais descompromissado, de certa forma, onde você pode orar, ajoelhar, levantar, enfim, né? E nas quintas-feiras nós temos os turnos de intercessão, onde todo mundo se reúne com um objetivo comum de oração. Passa a mão. Então, nós já temos orado sobre crescimento da igreja, sobre a volta de Cristo, sobre a nossa preparação como igreja, sobre o desejo da igreja de estar com Jesus, enfim, os temas são variados. Toda quinta-feira geralmente a gente tem um tema diferente. Então, se você, irmão, irmã, tiver a oportunidade na quinta, venha, na quarta, venha também, que vai ser muito bom contar com os irmãos aqui, tá? E além disso tem outro aviso, mas aí acho que não vai trocar porque não tem nenhuma fotinha. Nós temos todos os domingos às 9 horas da manhã um momento de estudo da palavra, café da manhã com os adolescentes. Então, se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, de 11 anos para cima, traz no domingo. Nós temos tido a oportunidade de crescer junto com os irmãos aqui, Tomás, Isa, Maria, Alice. Tem sido muito legal participar desse momento com eles. E se você tiver alguém nessa faixa etária aí que esteja de bobeira no domingo de manhã, traga, tá? É isso, esse é o aviso. Obrigado. Rafa, temos mais aviso. Temos aviso aqui dos empreendedores, né? Muito bem. A gente tem ali na entrada, tem um mural com... Vamos lá. Já pensou em compartilhar essa coisa do serviço aqui na comunidade? Entre em contato com a Mari. Mari está ali na mesa de som. Você que é membro da igreja tem uma atividade profissional, a gente tem um espaço aqui, fala com a Mari, a gente está divulgando ali, tem mural, alguns irmãos estão trazendo coisas para do que vendem, do que produzem, para comercializar aqui no final. Nosso pedido e convite é passe na mesinha ali, os irmãos estão expondo algumas coisas ali, bem legal. O que mais que a gente tem aí? Só isso mesmo? Então agora eu vou falar dos dízimos e ofertas, né? Irmãos, ali nas cadeiras a gente tem alguns adesivos nas costas das cadeiras com o QR Code. Você pode ofertar, aí fazer o seu Pix com esse QR Code. Participe, colabore da igreja, nossa igreja local. Vamos ajudar, vamos participar, dizimando, ofertando. E se você trouxe fisicamente, deseja ofertar em dinheiro, a gente tem aqui alguns envelopinhos, a cestinha. Você pode trazer aqui agora. Rafa, se solta aquela musiquinha. Tá bom? Obrigado. Você tem esse minutinho. Daqui a pouquinho. Oi? Isso. Enquanto a música está cantando, você pode fazer a sua contribuição, fica à vontade. Ou aproveitar também. Tomar um cafezinho, uma aguinha ali. Aproveite esse momento. Tá bom?
Graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Muito bom estarmos novamente louvando, adorando a Deus. É um prazer muito grande estarmos juntos como igreja do Senhor, esse momento tão especial, né? Que é o momento da gente render ao Senhor graças, adoração, louvor, exaltação. É muito importante. E temos agora, vamos compartilhar a palavra do Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Você tem sentido essa misericórdia se renovando na sua vida? Amém? Amém. Glória a Deus. De fato, meu irmão, o Senhor é misericordioso, grande misericórdia. E nós vamos compartilhar a respeito de algo muito recorrente em nossa vida. Quem lida com pessoas sabe como está difícil, e é difícil hoje realmente relacionamentos, tá? E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ser bênção e abençoadores para a nossa vida e para a vida dos que nós relacionamos. E hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito de arrependimento gera vida e remorso gera morte. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade. Nós precisamos entender que eu e você, nós vamos dar de conta das nossas atitudes, do que nós fazemos, do que nós produzimos na nossa vida, na vida das pessoas que estão conosco, tá? Então, para isso, nós vamos trabalhar primeiro a parte teórica dessas duas palavras, embora elas pareçam muito parecidas, porque ela causa tristeza na pessoa. Mas a parte da palavra, a etimologia da palavra de arrependimento, que ela vem do grego, ela significa metanoia, que é mudança de pensamento, atitude, caráter e direção. Isso é na parte teórica, mas na parte prática, meu irmão, você tem experimentado isso? Na parte prática, aqueles que têm conseguido aproveitar e experimentar esse arrependimento, ele tem o quê? Esse arrependimento, ele tem trazido vida. Essa é a parte prática. Ele tem trazido libertação, cura, e você tem o quê? Vida abundante. Você não se torna mais prisioneiro de nada, você é livre. Essa é a postura do arrependimento. A palavra remorso, na sua etimologia, vem do latim remordere, ou remorsos. Ela, parte teórica, diz que é torturar, atormentar, é ruminar. Quem cresceu aí na roça, já viu, né, os animais ruminantes, eles não conseguem, né, engolir de uma vez só. Eles ficam trazendo aquela comidinha e ficam mastigando o dia inteiro. E assim é o remorso na vida daquele que optou pelo remorso. Ele fica realmente remoendo aquela ofensa, ou você foi ofendido e você não consegue sair dali. A parte prática do remorso, meu irmão, parte prática, ela gera morte, ela aprisiona e ela adoece e traz uma crise de consciência. A gente observa muito isso quem trabalha com capelania, vai muito em hospitais que tem as pessoas em fase terminal. Quando você vai entrevistar essas pessoas, vai orar por elas, elas dizem: eu não posso morrer, porque eu tenho problema com meu filho, tenho problema com meu sobrinho, tenho problema com minha tia. E ela não teve essa abundância de vida, porque ela carregou esse remorso, ela carregou esse sentimento até o leito de morte. Então, por isso, meu irmão, que nós precisamos, como igreja do Senhor, na nossa vida e na vida de quem nos relacionamos, a gente precisa trabalhar sobre essa situação. Nós temos que ajudar e ser ajudados a tomar a atitude certa de arrependimento. E para isso nós vamos à luz do Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos fazer alguns recortes, tá? Para a gente
trabalhar mais isso e entender o que Jesus quis dizer para nós, tá bom? Mas antes disso, nós vamos orar para que Deus e o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, e a gente possa ser ministrado, a gente possa ser tratado e ser bênção na vida das pessoas a respeito do arrependimento, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós nesta manhã, Senhor, estamos reunidos aqui para exaltar, glorificar e, Senhor Deus, render graças ao Senhor. Nós pedimos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, a porção do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser semeada em nosso coração, e que nosso coração seja boa terra, para fazer germinar, crescer e frutificar neste mundo, Senhor Deus, do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que realmente nós possamos sair de hoje com a Tua palavra em nosso coração, sendo bênção e abençoadores a respeito do arrependimento, porque o Evangelho de Cristo é arrependimento, pois o reino é chegado. Portanto, Pai, em nome de Jesus, ministra sobre nossos corações, nesta manhã, em nossa vida, para a honra e glória do Senhor, nós dizemos amém. Eu quero convidar você a abrir no capítulo 26 de Mateus, tá? Dos evangelhos, essa passagem é a que mais tem detalhes, que mais tem riqueza de detalhes nesse evento. Foi a última ceia do Senhor. Essa última ceia do Senhor tem esses recortes a respeito de dois personagens que nós conhecemos, que é Judas e Pedro. Nós vamos ver aqui que nessa cronologia aconteceu com esses dois personagens, esses dois discípulos do Senhor, posturas a respeito de ofensa e de resposta sobre o que ofendeu. E que realmente nós possamos observar que qual a postura que nós vamos tomar hoje a respeito das nossas ofensas ou quem nos tem ofendido, tá bom? Então, no Evangelho de Mateus 26, a partir de 17, Jesus vai reunir os seus discípulos, né? Para ter um momento de ceia, e neste momento de ceia, ele compartilha com seus discípulos: olha, um de vocês hoje me trairá. Aí acontece o que, né? Imagine um grupo de pessoas no ambiente de uma mesa, todo mundo conversando, com várias conversas paralelas, e Jesus vai e fala: um de vocês vai me trair hoje. Aí surge aquele questionamento entre eles, né? Mas quem? Eu. Aí acontece o apontamento de Jesus da ofensa que Judas ia trazer. Isso consta lá no 26, versículo 25. Todos os discípulos aglomerados, dizendo quem é. Judas toma uma postura perigosa que eu e você nós temos que tomar cuidado, tanto ele quanto Pedro, da soberba. Cuidado, meu irmão, a própria Bíblia nos adverte: você que está de pé, cuide-se para que não caia. E Judas, ele teve essa postura de soberba, e ele interpelou a Jesus: que haveria de traí-lo? Disse Judas: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Nós não sabemos compartilhar se outros discípulos ouviram essa palavra de Jesus diretamente para Judas ou não, mas Jesus enfatizou: é você que vai trair. Nesse momento, dá continuidade àquela ceia, o Senhor faz toda a consagração do pão, do vinho. No final eles cantam e Jesus adverte, fala: hoje vai ser o nosso último encontro, vai ser a nossa última ceia. Nós vamos nos ceiar agora em outro lugar, no reino de Deus. Mas hoje vocês todos me abandonarão, para se cumprir o que estava lá em Zacarias 13:7, que diz que o
vai ferir o pastor e as ovelhas vão ser dispersas. Mais uma vez, Jesus cumprindo a palavra de Deus. E com isso, nada mais, nada menos que Pedro, né? Com a sua personalidade impulsiva, lá no versículo 33, Pedro, com a sua personalidade impulsiva, ele fala: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E no 35, nosso irmão Pedro ainda insiste: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos falaram o mesmo. Mas Pedro tomou essa atitude de soberba, de achando que ele ia estar no final. É importante a gente observar essa situação de Judas e Pedro. Foi no mesmo contexto de ambiente. Aí nós pensamos assim: poxa, mas a ofensa de Pedro foi tão forte quanto a ofensa de Judas, que vai ser de trair Jesus? Vocês entendem que ofensa é pecado, tem peso? Isso, para nós humanos, nós conseguimos pensar que a justiça nossa, ela é plena, não é? A palavra de Deus fala que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Então, às vezes, a gente, na nossa perspectiva humana, a gente quer ponderar o que é justo e o que não é justo. Mas na perspectiva de Deus, pelo sangue que Ele lava, pela justiça de Deus, é Ele que sabe o que é justo e não justo. A ofensa de Judas, lá em Mateus 26, 48. Quando Jesus conclui lá a ceia, eles saem para o Getsemane. Lá ele vai orar para que Deus o prepare, para que Deus o revista, porque o tempo de dores estava chegando. E nesse mesmo tempo que eles foram orar com Jesus, Judas foi procurar os líderes religiosos para entregar Jesus. E isso consta lá no livro no Mateus 26, de 48 a 50. Judas, o traidor, havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudaram com um beijo, é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Aqui está o ato da ofensa, o ato da traição, que Jesus já havia advertido Judas: Judas, é você que vai me trair. E Judas de fato o traiu. Nesse momento, Jesus é arrastado para os líderes, e lá há várias interrogações, várias especulações, querendo tomar realmente a certeza de que ele era um blasfemador. E nisso, nosso irmão Pedro, ele seguiu Jesus de longe. E ele ficou no pátio, próximo ali ao ambiente aonde estava sendo feito o interrogatório de Jesus. Ele olhou de longe, estava de longe. Ali o que acontece? Ali acontece a ofensa de Pedro. Pedro, 26:69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde a outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não o conheço, esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Pedro disse:
Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Meu irmão, Pedro negou, Pedro jurou que não o conhecia, e Pedro se amaldiçoou. É pouco isso? Olha a situação. Jesus também tinha o advertido. Meus irmãos, nós temos que realmente nos policiar. Por quê? O próprio Pedro estava com Jesus lá em Mateus 5, 33 a 37, que é o mandamento de Jesus, que é o Sermão do Monte, que lá diz assim, 5, 33 a 37: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Aqui Pedro estava quebrando o mandamento de Jesus. Perceberam como o peso foi grande? O peso da traição. Aquele que levantava a mão falou: Senhor, eu estou contigo. Aquele que falou lá no versículo anterior que nunca negaria, não deixaria, morreria. Aqui ele tomou uma postura de ofensa, de traição. Por isso, meu irmão, que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Às vezes nós pensamos que não magoamos, que não usurpamos, que não machucamos, e isso tem trazido prisões na nossa vida. Eu estava conversando com o irmão Alisson semana passada ali fora, e tem algo em nossas vidas que esse remorso, os sentimentos negativos, ele te aprisiona, não deixa você ter uma vida abundante, não deixa você ser bênção. Eu trabalho com pessoas, trabalho na formação de instrutores, examinadores do Detran, sou credenciado, e num dos conteúdos que eu trabalho com eles, tem psicologia. Eu falo com eles assim: olha, vocês vão tratar com pessoas, para isso vocês têm que estar bem, vocês têm que estar bem. Como você vai ensinar uma pessoa se você não está bem? E esse momento Deus tem até permitido, meus irmãos, de haver contrições ali, de irmãos que não conversavam com irmãos, e Deus tem aberto porta até de falar: meu irmão, você precisa se tratar, porque aquele que te machuca, ele não está nem aí. Você se torna prisioneiro desse sentimento, você se torna escravo desse sentimento. Você não tem uma vida abundante, uma vida diante de Jesus. Portanto, eu e você, meu irmão, nós precisamos nos libertar. Eu até usei uma ilustração com o Alisson de um elefante. Vocês perceberam lá no circo? É um toquinho que segura o elefante. Vocês já perceberam? A força do elefante é um toquinho que segura esse elefante. E às vezes é um toquinho de algum sentimento, alguma raiz de amargura que segura a minha e a sua vida, de ter uma vida abundante no Senhor. Então, meu irmão, cuidado, cuidado. Nós temos aqui esses dois personagens, essas duas palavras que nós estamos trabalhando, estamos refletindo sobre ela, e realmente nós precisamos entender qual a tomada, qual a sua resposta para aquele que te ofende ou para quem você ofendeu. Nós vamos ver agora a postura desses dois personagens, das respostas que eles deram sobre o que eles fizeram, sobre o transtorno, sobre a traição, sobre a negação. Qual foi a atitude de cada um? E qual atitude eu e você nós precisamos tomar acima desses dois
personagens. A postura dos ofensores mediante o que havia feito. Judas, está lá, capítulo 27, versículo 3 a 5. Judas, meu irmão, não é querer aliviar o peso da culpa dele, não é querer aliviar. Mas Jesus esteve com Jesus e viu várias vezes Jesus desaparecendo dos perseguidores dele. E às vezes, no seu entendimento, ele falou assim: Jesus mais uma vez ele fugirá. Não estou defendendo Judas, ele estava errado. Mas o contexto que ele viveu com Jesus, ele achou, entendeu que Jesus novamente ia sair fora. Só que dessa vez não. E Jesus tinha falado: está chegando o meu tempo. E ele não se ligou. E ele foi traído. Judas, quando ele viu o peso da sua ofensa, lá em versículo 3, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes, os sacerdotes, seus líderes religiosos, as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Essa última frase doeu, né? Isso é para mim e para você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. O que faremos? O que faremos no nosso dia a dia, amanhã, nas nossas atividades, no dia a dia que vem os desafios? Que relacionamento é isso? É relar um no outro, é relacionamento. Você está preparado para sofrer ofensa e dizer eu te amo? Jesus está pronto para ter misericórdia. Jesus está pronto, porque a misericórdia dele é grande. Então, meu irmão, nós precisamos tomar essa atitude. O que nós vamos fazer? Pedro, a postura de Pedro mediante o que haviam feito. Pedro 26:75 viu ali que ele havia negado, jurado e o amaldiçoado. Quando aconteceu esses 3 eventos, se cumpriu a palavra de Jesus que tinha dito para ele: você vai escutar o galo cantando. Nesse momento de contrição, a palavra do Senhor entrou nele e ele falou: realmente, a minha soberba me derrubou. Realmente Jesus estava certo. E com isso, versículo 25 diz: Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro, ele foi impelido no seu coração do mal que ele havia feito. Você tem conseguido perceber o mal que você tem feito às pessoas? A palavra de dureza, a palavra que às vezes num momento de conversa mais nervosa você lança. Essa palavra, ela é muito forte, ela pode trazer morte. Você pode matar uma pessoa não só no seu corpo, mas matar o sonho das pessoas. E Pedro aqui foi impactado com o amor de Jesus. Trabalhando isso a respeito de arrependimento e remorso, a gente pode lembrar de alguns personagens antigos. Se eu e você formos pôr na justiça do homem 2 personagens antigos, Saul e Davi, se na nossa visão de homem, a nossa justiça, que é trapo de imundícia, se você falar quem pisou mais na bola, Saul ou Davi,
no meu ponto de vista humano, que não vale nada, para mim seria Davi. Mas no ponto de vista de Deus, tem um diferencial em Davi que não teve em Saul. Saul, ele usurpou o sacerdócio de Samuel, ele ofereceu o holocausto que não cabia a ele. Saul levantou um monumento em sua própria honra, desobedeceu a ordem de Deus, que era para acabar com os amalequitas, com tudo. E em todas as interpelações de Samuel, ele não se arrependeu, ele não chamou para si, a responsabilidade não foi de Saul, ele ficava dando desculpas, não, escolhia os melhores gados, as melhores ovelhas, sempre dando desculpa, meu irmão. Tem uma frase que eu ouvi que isso marcou no meu coração: quem é bom de argumento é mau de arrependimento. Saul não aceitou, já Davi não. Davi pisou muito na bola, né? Natan foi lá, chamou a atenção dele. E qual foi a frase dele? 2 Samuel 12:13. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Olha a responsabilidade. Pequei contra o Senhor. Meu irmão, nós precisamos parar de pôr a culpa no outro. É os outros. Ah, mas tem problema aqui, é os outros. Nós precisamos tomar postura de chamar a responsabilidade. E isso me faz lembrar lá no comecinho, lá, nosso ancestral maior, que é Adão. Postura dele, meu irmão, uma pergunta retórica: ele se arrependeu? Olha o transtorno que ele trouxe. Além da desobediência, ele trouxe um peso na personalidade, na vida da mulher até hoje. Os judeus até hoje, ele não valoriza a mulher. Isso só foi quebrado quando Jesus veio e valorizou a mulher, por causa da palavra dele. Se ele tivesse sido um homem, falou: não, Senhor, o negócio é comigo, o Senhor me pôs aqui no jardim, eu que deixei minha esposa sozinha, não cuidei dela, não tive responsabilidade, porque a conversa foi comigo, essa árvore aqui não é para comigo, não foi com a Eva. Ele não teve essa atitude de chamar a responsabilidade para ele. Tem uma palavra para isso: covardia. Ele foi covarde. Nós, como igreja, nós precisamos tomar a postura de responsabilidade. Errei, Senhor, me perdoa, porque o Senhor é misericordioso. Nós temos que tomar essa postura, meu irmão. Como igreja do Senhor, você precisa ser abençoado. Se algo ainda está te segurando na sua vida, vida abundante em Jesus, alguma mágoa que você tem de um parente antigo, ou se você não foi bem tratado pelo seu pai, como, né? Eu não tive um pai presente, mas meu coração está livre. Mas se liberta disso aí. Libera perdão. Nada pode te parar, meu irmão. O Senhor é misericordioso em graça. A graça do Senhor, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus, a misericórdia dele. Nós precisamos tomar essa postura como homens e mulheres de Deus, de sermos livres. O mais interessante na postura de Pedro, que em Marcos 16, quando Jesus ressuscita, ele fala para as mulheres: avisam os discípulos que nós vamos nos ver, e avisa a Pedro. Olha só, Jesus lembrou de Pedro. Além dos 12, ele especificou: avisa os discípulos e a Pedro, que a misericórdia dele já tinha alcançado a Pedro. E Pedro, quem foi Pedro, meu irmão? Essa abundância que nós precisamos ver. Quem foi Pedro na nossa vida, na vida da igreja? Na primeira pregação dele foi 3.000, depois 5.000.
E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, meu irmão. Quando você tomar a decisão, eu quero ser livre. Errei, pisei na bola, mas vai diante de Deus. Palavras do Senhor: deem frutos de arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Meu irmão, cuidado com o sentimento de culpa. Se você ainda não se sentiu livre dessa culpa, cuidado, porque essa culpa ela vai te parar. E você está desconfiando de Deus. Deus está dizendo: eu cancelei a sua culpa. Eu acompanhei um caso em outra cidade, que a pessoa me chamou, fui orar com essa pessoa reconheceu os erros, e eu acompanhei ela, e ela estava patinando ali, patinando, e eu tive lá uma visita com essa pessoa. Eu falei: meu querido, você não crê que Jesus te perdoou? A mulher adúltera, vás e não peques mais. Davi, tem algum outro registro de Batseba na vida dele? Não tem. Então, meu irmão, cuidado que o remorso, cuidado que o sentimento de culpa tem sido usado contra a igreja, contra mim, contra você, para impedir que eu e você sejam bênção e abençoadores, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, o qual lhes foi designado por Jesus. Sou eu, Deus falando, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. João Batista, preparando o caminho para Jesus, já dizia: é chegado o reino do arrependimento. Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, ele falou assim: é chegado, está próximo o reino do arrependimento. Essa é a palavra de hoje, meu irmão, para mim e para você. Arrependimento. Sejamos livres no arrependimento. Seja corajoso, assuma. Pare de pôr a culpa nos outros. Assuma. O dia que nós estivermos tomando um cafezinho, compartilhar uma situação comigo, que eu, com a garganta seca, igual eu estou aqui, eu fui liberar perdão para uma pessoa que me ofendeu, que para mim, essa pessoa que era culpada, mas eu falei: não, eu preciso liberar perdão, porque eu preciso ser livre. E não é fácil, meu irmão. Dizer para você que é fácil não é. Nesse dia eu fui caminhando, eu falei: nem vou de carro, porque eu vou caminhando, porque Deus vai me tratando ali, né? Deus vai me tratando. Deus realmente, a tristeza no começo ela dá essa dor, mas depois o sentimento é de prazer. Nesta manhã, meu irmão, eu quero, em nome de Jesus, que esse compartilhar da palavra do Senhor que hoje nós tivemos aqui possa realmente mudar, metanoia, igual diz o arrependimento, mudar a nossa postura, mudar a nossa decisão no nosso dia a dia. Nós precisamos ser livres. Precisamos ser livres. E muitos de nós estamos agarrados à raiz de amargura do passado. Meu querido, nesse momento nós agradecemos pela palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração. E se você sentiu que essa pessoa é você, ou se alguém da sua família precisa dessa coragem de arrependimento, peça a Deus em oração para que você seja um abençoador desta vida e que o ajude a se arrepender, pois o caminho do Senhor não tem espaço para o remorso, mas sim para o arrependimento. Pois esse evangelho que nós vimos aqui, compartilhar com os irmãos, que todo dia nós temos, e hoje nosso encontro é o evangelho do arrependimento. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Temos uma semana livre de todo pecado, de toda culpa. Se nós pecarmos
perdoar os nossos pecados. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor Deus, aqui indo para o final do nosso encontro como igreja do Senhor. Tivemos momentos de alegria, de prazer na hora da adoração. Estamos aqui também recebendo a porção da Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo de Deus agora, que em nome de Jesus, nos livre, nos liberte de algo, Senhor, de alguma raiz de amargura minha, que eu ainda possa ter de alguém, e que isso está impedindo o Evangelho da abundância. Pai, nós precisamos ser livres em Jesus, livres em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos pedir perdão pelo que nós fizemos e também pelo que deixamos de fazer, porque nós somos igreja do Senhor, somos embaixadores do Teu reino.